Alquimia. Uma introdução ao simbolismo e seu significado na psicologia de Carl Jung, por Marie-Louise von Franz. A tradução é de Álvaro Cabral, editora Cultrix, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram um livro. E caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Centavos farão muita diferença e serão muito bem-vindos. Seja via Pix, apoia seu vaquinha. Os links estão todos no descritivo. Há também o link para a lista de desejos da Amazon. Faça como nos fez a Adriana Machado. Adriana, querida, muito obrigada. Mais uma vez, obrigadíssima por este belíssimo presente a nós todos, não é verdade? Então, faça como ela. Adquira-nos um livro, que será aqui gravado. Dê uma olhada na lista e caso tenha algum que você queira e lá não esteja, basta solicitar que eu incluirei na lista para que você possa comprá-lo. Eu também peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem e inscrevam-se no canal, porque tudo isso também faz muita diferença em termos de engajamento. E é de graça. E o que também pode ser feito é tornar-se membro aqui do canal. Tornando-se um membro, você também auxilia muito o canal a ter perpetuidade, continuidade, melhoramento, permanência, enfim. Ampliação. Então, caso você possa, deva e queira, dê uma olhada no Seja Membro. Clicando no botão, você verá as possibilidades de pagamento que começam a R$ 1,99 ao mês e há diversas possibilidades, claro, sendo que essa mensalidade pode ser cancelada a qualquer momento. Então, caso o meu trabalho valha R$ 1,99 ao mês, auxilie-me nisso e torne-se um membro você também. Muito obrigada a todos pela presença. Seguimos para a 7ª palestra, Aurora Consurgens. Dedicamos até aqui todo o espaço que podíamos à alquimia árabe e reservaremos os 3 últimos capítulos à alquimia europeia. 3 alternativas se me apresentavam. Primeiro, o exame do texto de Aurora Consurgens, sobre o qual escrevi no 3º volume da edição alemã, é considerado de Mysterium Connexionis, mas que tão complicado e difícil que requer uma introdução. Segundo, parte de um texto de Petrus Bonus, um italiano do século XIV, que fornece um quadro típico da alquimia medieval. Terceiro, uma combinação dos dois. Também me foi sugerido que usasse um texto de Paracelso, mas evitei esse autor por causa do montante de explicações específicas requeridas, em razão das muitas palavras estranhas que usa. Paracelso, tanto quanto Jacob Böhm, que pode ser ouvido aqui no canal, exige que se desbrave o caminho para chegar até ele, e, portanto, penso que não obteríamos grande coisa com o estudo de um breve excerto. Creio que o leitor preferirá um texto que, em minha opinião, foi escrito a partir de uma experiência religiosa imediata do inconsciente. É esse o caso da Aurora Consurgens, que considero a mais interessante das 3 alternativas. Se a preferência tivesse recaído sobre uma introdução ao pensamento e aos métodos, assim como ao estilo mais comum da alquimia europeia medieval, eu optaria provavelmente por Petrus Bonus, visto que a Aurora Consurgens não é um texto típico, mas único e fora de qualquer espécie de ordem. Ponderadas as 3 alternativas, decidi-me pela Aurora Consurgens e estou certa de que o leitor aproveitará a minha escolha. Aprovará a minha escolha. As palavras Aurora Consurgens são traduzidas como Aurora Nascente. A descoberta desse texto teve características de uma história policial. Numa antiga coleção de livros, o Dr. Jung deparou com o texto de Aurora Consurgens, parte 2ª, uma espécie algo árida de obra química, com uma breve nota no começo declarando que se tratava apenas da 2ª parte do texto, e que a primeira parte fora omitida pelo impressor porque era blasfema. Isso despertou a curiosidade de Jung, que gastou algum tempo tentando seguir a pista dessa parte não publicada. Finalmente, ele descobriu que no mosteiro da ilha de Reichenau, no lago de Constança, existira esse manuscrito, que então se encontrava na Biblioteca Central de Zurique.
Trata-se de um texto incompleto que se inicia no meio do texto que publicamos agora. O Dr. Jung considerou que o texto não era legível nessa forma, porque fora escrito em estenografia latina do século XV, e passou-o, portanto, para mim. Depois de ter começado a desbravá-la, descobri que havia um manuscrito completo em Paris, outro em Bolonha e um terceiro em Veneza, de modo que pudemos reunir lentamente várias versões e, nas partes menos claras ou confusas, completar um texto com base nos outros. Na maioria dos manuscritos, a autoria era atribuída a Santo Tomás de Aquino, o que eu não considerei em nenhum momento admissível, sabendo que era usual, então, colocar o nome de um homem famoso nestes tratados, e que esse facilmente poderia ter sido escrito por outro autor. Era também essa a reação de outros estudiosos. É como o mesmo caso de um livro que há aqui no canal, já lido, gravado, em que também a autoria é atribuída a São Tomás, contudo, não se tem certeza. Trata-se de um texto deveras surpreendente que consiste num mosaico, um quebra-cabeças, de citações extraídas da Bíblia e de alguns dos primeiros escritos alquímicos. Se fosse encarado como um quebra-cabeças que alguém pudesse ter montado para seu próprio divertimento, seria extremamente desinteressante, e é possível que alguém que o tenha lido superficialmente o aceitasse desse modo, mas como iremos ver, é impossível explicar esse fenômeno dessa maneira, por causa da tremenda excitação e emoção contidas no texto. A conclusão seguinte foi a de que se tratava de um produto esquizofrênico. Tinha todo o ar disso, e essa hipótese se aproxima muito mais da verdade. No entanto, não penso que o seja em sua totalidade, embora provavelmente tivesse sido escrito por alguém dominado pelo inconsciente. A situação clássica de uma pessoa nessa condição é descrita como um episódio psicótico, mas na opinião do Dr. Jung, tal situação, dada como diagnóstico médico, representaria ou o desencadeamento de uma psicose ou uma fase numa psicose maníaco-depressiva, ou a descrição de uma situação anormal escrita por uma pessoa normal, que nesse momento particular estava inteiramente dominada pelo inconsciente. Estou inclinada a concordar com a terceira teoria, embora seja impossível, com base no documento, chegar a uma conclusão definitiva. Interpretei-o simbolicamente como um sonho e concluí que se trata do texto de um moribundo. Todo o simbolismo gravita em torno do problema da morte e nele se concentra. No final, há uma descrição do casamento místico ou experiência de amor, apresentada numa forma que parece relacionar-se com as experiências pela qual, como se sabe, passavam muitas pessoas agonizantes, resultando na tradição de que a morte é uma espécie de casamento místico com a outra metade da personalidade. Tendo traduzido, estudado e interpretado o texto até esse ponto, o Dr. Jung decidiu então que deveríamos publicar esse documento ímpar. Ele me perguntou se eu disporia a escrever uma breve introdução histórica. O resto estava feito, assinalando as datas, dizendo quem poderia ser o autor, etc. Parti do pressuposto de que, embora o texto tivesse sido atribuído a Santo Tomás de Aquino, isso estava naturalmente fora de questão. Eu pretendia continuar dizendo que se tratava de um texto do século XIII e nada mais. Mas depois pensei que, como conhecia apenas dados muito superficiais acerca de Santo Tomás de Aquino, que pode ser ouvido aqui no canal, aliás, por que razão haveria eu de escrever semelhante coisa? Assim, por mero escrúpulo, decidi estudar outras obras dele. E para me situar no lado mais seguro, incluí em minhas leituras uma biografia, a qual, no entanto, me levou para o lado inseguro, pois quem ler essa biografia descobrirá que, no fim da sua vida, poucas semanas antes de morrer, Santo Tomás sofreu uma alteração muito estranha em sua personalidade. Ele vinha trabalhando excessivamente havia muito tempo, e em decorrência disso e por algumas outras razões psicológicas que eu gostaria de analisar em detalhe mais adiante, começou a ter estranhas crises de distração. Por exemplo, certa vez, ao rezar uma missa em público em Nápoles, ele subitamente a interrompeu, embora estivesse presente um cardeal, e permaneceu numa espécie de transe por 20 minutos, até que alguém o sacudiu
e lhe perguntou o que estava acontecendo, quando voltou a si e pediu desculpas. Geralmente tem sido afirmado que isso foi o começo da sua doença, enquanto outros dizem que, a par do seu lado racional, ele deve ter tido uma veia mística em sua personalidade, que irrompia de tempos em tempos nessas estranhas crises de ausência. Tais condições foram mais frequentes em seus últimos anos. Ele morreu aos 49 ou 51 anos de idade. Não sabemos com certeza, porque se ignora exatamente quando nasceu. E aconteceu então algo que nunca foi explicado. Ele costumava levantar-se muito cedo todas as manhãs e rezava a missa para si mesmo na capela do mosteiro que estivesse visitando, pois viajava o tempo todo. Santo Tomás tinha um amigo, Reginaldo de Piperno, um frade muito humilde que era seu seguidor e criado particular, um homem que o adorava e uma das suas principais fontes biográficas. Esse monge relata que, certa manhã, como de costume, Santo Tomás de Aquino rezava a missa, e quando voltou estava lívido. Como diz o relato latino de Reginaldo, abre aspas, pensei que ele havia enlouquecido, fecha aspas. O santo caminhou até a escrivaninha, empurrou para o lado a pena com que estivera escrevendo a suma, o capítulo sobre a penitência, afastou seus utensílios de escrita e ficou sentado o dia inteiro numa espécie de estado catatônico, com a cabeça enfiada entre as mãos. Reginaldo de Piperno perguntou-lhe por que não estava escrevendo, e Santo Tomás apenas respondeu: Não posso. Uns 5 dias depois, tentaram de novo descobrir o que estava acontecendo com ele, pois ficava o dia inteiro sem fazer nada, não escrevendo, nem pregando, mas sentado pelos cantos, uma expressão desvairada no olhar. Ele disse que não podia escrever, porque tudo o que escrevera lhe parecia palha. Palha sunt. Em biografias posteriores, escritas por pessoas que não estavam presentes, foram acrescentadas as palavras em comparação com as magníficas visões que tivera. Mas essa frase não consta das fontes originais. Reginaldo de Piperno ficou muito consternado com as condições em que via Santo Tomás e, como sempre conversava com uma prima, uma condessa italiana, resolveu levar-lhe Santo Tomás, pensando que este se abriria com ela e diria o que estava acontecendo. Porém, a condessa exclamou: Meu Deus, o que aconteceu a Frei Tomás? Ele parece louco! Pois também ela tivera a mesma impressão. Santo Tomás não proferiu uma só palavra durante todo o tempo em que merendaram juntos, mas depois lentamente ele voltou ao seu anterior estado mental, a ponto de poder participar de novo da política da igreja e de concordar em assistir a um concílio previsto para Milão ou para o sul da França. Foi para lá num jumento. O santo era um homem gordo e corpulento nessa época, e no caminho bateu com a cabeça num galho de árvore e caiu da montaria. Era um dia muito quente de verão, e ele se levantou e não falou muito no acidente. Nessa noite hospedou-se num pequeno mosteiro, Santa Maria de Fossa Nuova. E aí, mal cruzara o portão, sentiu-se subitamente doente de novo. Foi acometido de vertigens e, apoiando-se no portão, disse: Isto é minha morte chegando. Não escaparei dessa vez. E depois foi deitar-se. Os monges da Santa Maria de Fossa Nova, conscientes de que tinham acolhido uma personalidade maravilhosa, o famoso Frei Tomás, insistiram com ele para que desse um seminário, apesar do estado assustador em que se encontrava. Vendo-se obrigado a respeitar seus deveres cristãos, reuniu suas últimas energias e concordou em fazer o seminário. E, de acordo com as tradições mais antigas, embora isso também fosse omitido em relatos posteriores, deu um seminário sobre os cânticos de Salomão. Logo isso. No meio da aula, quando interpretava as palavras, Vem, meu bem-amado, saiamos para o campo, ele morreu.
bem quando interpretava as palavras "Vem, meu bem-amado, saiamos para o campo", ele morreu. As notas desse seminário nunca foram encontradas. E já na época da sua canonização, em 1312, esse último episódio foi mais ou menos omitido. Ninguém mostrou qualquer interesse por suas últimas palavras, embora as últimas palavras de um santo desempenhem normalmente um grande papel em sua biografia. No entanto, nesse caso, tudo foi suavizado com óleo de rosas. Esse episódio não será encontrado em qualquer biografia oficial, mas na Acta Bollandiana estão as fontes e os relatos originais, em latim, das mais antigas testemunhas do processo de canonização. Depois de ler os depoimentos acima, comecei a alimentar a terrível suspeita de que a Aurora Consurgens poderia, na verdade, ter se originado nos apontamentos do último seminário de Santo Tomás de Aquino. Como veremos, o texto é uma paráfrase do Cântico dos Cânticos, e o último capítulo termina exatamente no mesmo lugar onde, de acordo com a tradição, Frei Tomás morreu. Fiquei muito preocupada com a minha descoberta, pois pensava que me tornaria deveras impopular se dissesse o que havia encontrado. Mas depois de lutar com a minha própria vaidade e com o sentimento de que me cobriria de ridículo se dissesse essas coisas, publiquei o livro em sua forma atual, afirmando que não havia provas, mas que a evidência era mais a favor do que contra a minha teoria. Até o presente momento não tive conhecimento de reação alguma dos meios eclesiásticos, nem positiva, nem negativa. A reação oficial ao que eu disse no livro tem sido até agora o completo silêncio. Nem um único especialista publicou um artigo dizendo que era tudo uma grande tolice e que a autora não conhecia sequer o ABC da vida do Santo Tomás e por aí afora. É claro, eu tive o máximo cuidado no estabelecimento de minhas afirmações, até onde me foi possível, mas ninguém aceitou ou rejeitou o que escrevi. Nada além de um embaraçoso silêncio. Quando o assunto é discutido na imprensa, é sempre em relação aos primeiros 2 volumes de Mysterium Coniunctionis do Dr. Jung. Foi dito então que o 3º volume, o meu, é um documento muito interessante, e o meu último capítulo, no qual falo das coisas que agora estou expondo aqui, foi simplesmente ignorado. Ainda estou esperando para ver o que acontecerá. Parece que se trata de uma bomba de efeito retardado. Também é verdade que carreguei o livro com tantas notas eruditas de rodapé que elas quase absorvem o texto principal. E a maioria das pessoas parece demasiado preguiçosa para ler tudo até o fim. Fiz isso deliberadamente. Foi como colocar, calma e discretamente, uma bomba no Vaticano. Há uma exceção. Um padre dominicano, professor de teologia, reagiu muito positivamente. Trata-se de um especialista em Santo Tomás que declarou que o meu estudo faz inteiramente sentido para ele, que nada há nele que não possa ser aceito em tal hipótese, se as pessoas forem tolerantes. Pergunta: a senhora tem algum meio de saber se o falecido Papa leu o estudo? Falecido é Pio XII. Ano da realização destas palestras. Resposta: não creio que o tenha lido. Pensei em enviar-lhe um exemplar com dedicatória, mas não cheguei a fazê-lo. Tive de escrever-lhe solicitando permissão para usar a Biblioteca do Vaticano e endereçando minha carta à La Sua Santità. E fiquei muito impressionada por ter que me dirigir a ele nesses termos. Mas claro que era pura formalidade. Pergunta: ele conhecia os livros de Jung e mantinha relações cordiais com ele, não é verdade? Em A Vida Simbólica, Jung diz que tinha as bênçãos do Papa. Resposta: isso foi maneira de dizer, bastante indireta, que o Dr. Jung escrevia não ia contra a doutrina da Igreja. Conversamos muito a esse respeito. E o Dr. Jung, jamais me disse qualquer coisa nesse sentido. Tudo o que posso afirmar é que o falecido Papa tinha certamente uma atitude positiva com relação à psicologia em geral,
Ele declarou numa das suas alocuções para um congresso de psicologia em Roma que recomendava o estudo da psicologia. E entre as diferentes psicologias, a freudiana e outras, parecia ter certa inclinação para a psicologia junguiana. Eu gostaria de fornecer agora uma breve tradução de algumas partes do texto. Não poderei dar a do documento integral porque totaliza umas 50 páginas, mas posso extrair as partes mais importantes. Os primeiros 5 capítulos dedicam-se todos à aparição de uma figura feminina chamada a Sabedoria de Deus. Nos livros da sabedoria, que são todos de material mais recente do Antigo Testamento e influenciados pelo pensamento gnóstico e pelo gnosticismo, desde cerca do século II a.C. até ao século I depois de Cristo, nesses vários escritos, como os Provérbios, há uma personificação da sabedoria de Deus, que se apresenta como uma figura feminina. Ela já estava junto de Deus antes que o mundo e a humanidade fossem criados. Essa sabedoria de Deus está de acordo com a ideia gnóstica de Sofia. Essa personificação feminina era uma figura embaraçosa para os teólogos cristãos. O que era ela? Nos escritos mais recentes do Antigo Testamento aparece uma espécie de noiva ou esposa de Deus. Há, certamente, uma figura feminina. Mas quem era ela? A posição medieval mais corrente era que ela se identificava com o Espírito Santo, justamente um aspecto feminino. E sempre que a sabedoria de Deus era mencionada, devíamos realmente ler o Espírito Santo. Mas alguns viram nela a alma de Cristo, Anima Christi, que já existia antes de Cristo encarnado, e assim sendo, era idêntica à forma de Cristo como o Verbo eterno, o Logos, que estava com Deus desde o começo dos tempos e antes da sua encarnação como Jesus Cristo. Mas nesse caso, a sabedoria de Deus foi considerada como sendo a mesma coisa e, para explicar a feminilidade, era usada a expressão alma de Cristo, a Anima Christi. A terceira explicação, no meu entender a mais interessante, diz que ela representa a soma de todos os arquétipos. Essa é a linguagem medieval. Não estou projetando palavras junguianas. A linguagem medieval é de que ela representa a soma de todos os arquétipos. Os arquétipi, ou ideias eternas da mente de Deus quando ele criou o mundo. Isso é explicado nestes termos. Quando Deus criou o mundo, como bom arquiteto, ele concebeu primeiro um plano em que tudo, árvores, animais, insetos, etc., estava presente como ideia. Antes de existirem milhares de ursos no mundo, havia a ideia de urso na mente de Deus. E antes de existirem milhões de carvalhos, havia a ideia de um carvalho. Essa ideia de um carvalho na mente de Deus seria o arquétipos ou rationes aeternae, ou ideia. Ideia. Os planos, ou ideias eternos. Deus concebeu o mundo e depois moldou sua ideia na matéria e criou o mundo real. Se traduzirmos isso em linguagem psicológica, diremos que a sabedoria de Deus representa o inconsciente coletivo, a soma de todos os padrões da realidade decorrente de uma ideia original. Mas esse seria o lado feminino da divindade. Pergunta: como conciliar isso com a ideia de que o verbo, a ideia, o logos, se relaciona com o masculino, enquanto o feminino está relacionado com a matéria, a materialização? Uma diferenciação entre o arquétipo e a imagem arquetípica deveria ser feita, por certo. Resposta: não penso que tenha já chegado o momento de fazê-la. Eu diria que na ideia de logos, a ênfase recai sobre a unicidade e a ordem espiritual, e, no paralelo feminino, a ênfase incide sobre o tipo multiplicado e mais figurado. Essa é a diferença. A imagem arquetípica ainda não entra aqui. Trata-se realmente de um estágio posterior. Falando em termos escolásticos medievais, esse seria o unus mundus, uma existência puramente espiritual que não se tornou ainda uma imagem na mente de ninguém, exceto na de Deus. Eu faria antes a seguinte distinção.
Algumas pessoas vivenciam e se impressionam mais com o inconsciente por causa da sua ordenação espiritual, por exemplo, no significado de um sonho. E essas, diga-se de passagem, seriam mais do tipo que pensa. Embora eu interprete muitos sonhos por dia com diferentes pessoas, sempre fico impressionada com a maravilhosa estrutura do sonho. Há uma exposição e, depois de um modo engenhoso, as imagens são misturadas e o significado torna-se claro. Como sou do tipo que pensa, admiro o pensamento no inconsciente, sua maravilhosa estrutura. Se eu fosse mais do tipo que sente, talvez com inclinações artísticas, como vejo com frequência em meus analisandos, eu ficaria mais impressionada com a beleza de uma imagem onírica, com a impressão emocionante de um elemento onírico. Quando digo, não acha que esse sonho está maravilhosamente estruturado? Um analisando pode responder sim, sim, mas pode estar mais impressionado com a vivacidade da imagem ou com um impressionante tom emocional. Um tipo logos, mais racional, impressiona-se com a estrutura maravilhosa de algo que seria lícito esperar que fosse completamente irracional. A lógica de um sonho é algo que sempre me assombra. A lógica fantástica que há nessas séries de imagens. Eu diria, portanto, que o logos representa o elemento estrutural do inconsciente, estrutura e significado, ao passo que na condição feminina há mais a ideia de uma manifestação emocional, pictórica. Eu preferiria compará-los entre si desse modo, mas ambos significam o inconsciente em nossos termos. E mesmo esses autores escolásticos dizem que se trata apenas de uma maneira de falar. Tanto se pode chamar-lhe Sofia como Logos, pois são uma só e a mesma coisa, ou dois aspectos da mesma coisa para eles, e nós poderemos concordar inteiramente com esse gênero de ensinamento. A terceira teoria, que já era conhecida na Idade Média, veio dos árabes. Avicena, o mais famoso árabe Ibn Sina, conhecido na literatura europeia como Avicena, desenvolveu uma ideia aristotélica acerca do chamado nous poieticus, que consiste no que se segue. Dentro da realidade cósmica do mundo, há uma inteligência criativa que existe nas coisas em si mesmas. Ela existe no cosmo, é criada por Deus. Deus criou o mundo e neste ele criou um espírito criativo, ou, como geralmente é interpretado, uma inteligência criativa que é responsável pela intencionalidade dos eventos cósmicos. Essa intencionalidade, o fato de que o cosmo não é caos nem um motor que simplesmente continua funcionando de acordo com leis causais, mas também é um mistério em que ocorrem sincronismos significativos, foi atribuída ao nous poieticus. Santo Alberto Magno e Santo Tomé de Aquino, seu discípulo, embrenharam-se no estudo de escritos de Avicena e viram-se metidos em grandes dificuldades, pois estavam absolutamente fascinados pela ideia da intencionalidade do cosmo, a noção de que o cosmo tem uma inteligência, e não sabiam como conciliar isso com suas ideias cristãs. Santo Alberto era um intuitivo e um grande gênio, mas não um pensador muito acurado, e limitou-se a observar habilmente que isso era algo como o Espírito Santo. Santo Tomás, que era do tipo que pensa, não pôde aceitar completamente isso, e portanto cortou o nous em dois, dizendo que em parte o nous poéticos não estava no cosmos, mas na mente humana, da qual era a base. Em termos modernos, chamá-la-íamos de base do mistério da consciência, e a outra metade, disse Santo Tomás, era simplesmente a sabedoria de Deus. Assim, ele cortou o conceito islâmico em duas partes, colocando uma no homem e a outra na sabedoria de Deus. Isso é muito interessante, pois originalmente a inteligência, a intencionalidade ou a ordem espiritual do mundo projetava-se no exterior. O homem medieval, à semelhança dos primitivos, não entendeu o fato de que vemos a ordem por meio de nossa mente. A causalidade não é algo que existe, é simplesmente o modo como explicamos a sequência de eventos, uma categoria filosófica. A mesma coisa se aplica à sincronicidade, mas a conexão da sequência de eventos em si mesmos nos é desconhecida.
Na época medieval, as pessoas pensavam que a causalidade, etc., existia objetivamente no mundo exterior e que, portanto, o mundo exterior possuía uma inteligência, o que não era uma ideia tão estúpida quanto parece. A ideia da inteligência do mundo impressionou-os demais e, por meio dela, eles puderam entender por que Deus havia criado o mundo e as suas relações significativas. Por conseguinte, Santo Tomás introjetou ou recolheu essa projeção e percebeu que, em parte, tratava-se de um problema de nossas próprias operações mentais, pois não há intencionalidade a menos que a vejamos. E se ninguém puder descrever a causalidade, esta não existe. Ambas dependem da mente que observa e descreve. Assim, Santo Tomás deu o passo moderno de introjetar as teorias da ciência natural, percebendo que os termos que usamos provêm da nossa própria mente. Sendo um grande pensador, foi ainda mais longe e perguntou por que nossa mente produz ideias, tais como relações significativas, e atribuiu isso ao nous poéticos. Esse era o estado de consciência do homem que talvez tenha escrito o texto que estamos analisando agora. O texto prossegue, abre aspas. Todas as boas coisas me chegam por intermédio dela. A sabedoria do sul, literalmente o vento sul, que se lamenta nas ruas, convocando as gentes, e que fala na entrada da cidade, vinde a mim e sede iluminados, e vossas ações não serão confusas. Todos os que me queiram serão cumulados de minhas riquezas. Vinde, meus filhos, e escutai, pois eu vos ensinarei a sabedoria de Deus, que é sábio e entende aquilo a cujo respeito Alfídio diz que adultos e crianças pisam na rua, que é calcada todos os dias pelas patas dos animais na estrumeira, e de que Sênior diz nada a haver de mais desprezado exteriormente e nada de mais precioso na natureza. E Deus não o deu para ser comprado com dinheiro. Ela, a sabedoria, é aquilo que Salomão diz que devemos usar como uma luz, e ele colocou-a acima de toda beleza e de toda salvação, pois nem mesmo o valor das gemas e dos diamantes é comparável com o valor dela. O ouro, em comparação com ela, é areia, e a prata, em comparação com ela, é como barro. Isso é muito verdadeiro, pois adquiri-la é mais importante do que o mais puro ouro e a mais pura prata. Seus frutos são mais preciosos do que as riquezas de um mundo inteiro, e tudo o que possamos querer não pode ser comparado com ela. A vida longa e a saúde estão em sua mão direita, e a glória e imensas riquezas em sua mão esquerda. Seus métodos são belas obras dignas de louvor, e não desprezíveis nem ruins. E seus caminhos são medidos e não apressados, mas ligados com persistente e contínuo trabalho árduo. Ela é a árvore da vida para todos os que a compreendem, e uma luz que nunca se extingue. Bem-aventurados são aqueles que a entenderam, pois a sabedoria de Deus nunca morrerá. Do que Alfídio dá testemunho quando diz que aquele que chegar a descobrir essa sabedoria terá dela nutrimento legítimo e eterno. Hermes e os outros filósofos dizem que, se um homem tivesse esse conhecimento, aqui a palavra conhecimento é usada em vez de sabedoria, por 1000 anos e tiver de alimentar 7.000 pessoas diariamente, ele ainda terá o bastante. E Sênior diz que tal homem é tão rico quanto o homem que possui a pedra filosofal, da qual pode obter e, assim, dar fogo a quem quer que o deseje. Sabemos que, se tivermos uma pederneira, poderemos sempre produzir fogo, sem qualquer perda. Aristóteles disse a mesma coisa no segundo livro, sobre a alma, no qual escreveu que há limites para o tamanho e o crescimento de todas as coisas naturais, mas que o fogo pode crescer eternamente se lhe dermos mais alimento. Bem-aventuradas são as pessoas que encontram essa ciência. Ele agora usa a palavra ciência em vez de sabedoria, mas atribui-lhe o mesmo significado. E para quem flui a sabedoria de Saturno. Pensai nela em todos os seus caminhos e ela vos guiará. Sênior diz que somente o sábio e o intelectual e o homem que pensa com exatidão e o homem inventivo podem entendê-la.
e só depois que o espírito deles foi esclarecido mediante o livro de agregação, porque então o pensamento dessa pessoa começa a fluir e a seguir o seu desejo. Aqui, para desejo, é usada a palavra concupiscência, vocábulo muito chocante para um monge medieval. Bem-aventurados os que meditam sobre as minhas palavras. E Salomão disse: meu filho, coloca-a em torno do teu pescoço e grava-a nas tábuas de teu coração, e tu a encontrarás. Diz a sabedoria que é tua irmã e chama-a tua amiga. Pensar nela é uma perfeição sutil que obedece completamente à natureza e leva a sabedoria à perfeição. Subitamente o texto muda e o homem tende a adicionar a perfeição à a sabedoria de Deus. Ela é a coisa mais perfeita, e apesar disso o homem tende a adicionar-lhe a sua sabedoria. Os que ficam atentos a ela dia e noite não tardarão em estar seguros. Ela é muito clara para os que têm discernimento e nunca desvanece nem morre. Parece fácil para os que a conhecem, pois circula em busca daquele que for digno dela. Ela encaminha-se para ele cheia de prazer e encontra-o em cada providência, pois seu começo é a natureza mais verdadeira, da qual nenhum artifício virá. Fecha aspas. Assinalem-se a exultante linguagem poética e as numerosas alusões a diferentes citações bíblicas. Para quem conhece bem a Bíblia, algo familiar soará constantemente a seus ouvidos. As citações são principalmente da Vulgata, e, portanto, formuladas de um modo ligeiramente diverso da Bíblia inglesa. No começo, fica-se um tanto perplexo, porque há uma paráfrase das palavras da sabedoria de Deus. Ela aparece nas ruas, chama pelos homens. Isso é tirado da Bíblia, como se sabe. Figura principalmente no livro eclesiástico e nos provérbios. Provérbios pode ser ouvido aqui no canal, aliás. Pois se lermos com atenção, notaremos algo muito estranho. Vejamos. No começo, temos a sabedoria de Deus como um ser feminino que conclama as pessoas a se aproximarem, dizendo: vinde e escutai-me. Mas depois o pensamento muda e é dito que esta é coisa pisada nas ruas e desprezada por todos. Essa é uma citação alquímica e refere-se no texto original à pedra filosofal. Assim, quem conhece essa citação sabe que o escritor, desde o começo do texto, identifica a sabedoria de Deus com a pedra filosofal, que para ele são uma e a mesma coisa. Ele deve ter tido uma experiência em relação à qual sentiu que o que penetrou nele e o dominou foi aquilo que os alquimistas chamam de pedra filosofal. O autor prossegue citando mais alguns alquimistas, Sênior, etc., a respeito de a sabedoria de Deus ser muito preciosa, mas desprezada pela gente comum. E há um longo paralelo para mostrar como ela é muito mais preciosa do que todos os bens mundanos. Depois vem uma alusão não bíblica ao fato de que uma pessoa tem que trabalhar por longo tempo para encontrá-la, e ao fato de que ela é uma espécie de alimento eterno, ou algo como o fogo que pode acender outros fogos. E então, subitamente, ele diz que para encontrá-la exige-se uma coisa apenas: uma sutil percepção da verdadeira natureza. Segue-se a isso uma citação ainda mais impressionante do nosso conhecido Sênior. Abre aspas. Se fizerem isso, nosso pensamento começará a fluir e a seguir a sua concupiscência. Fecha aspas. Na linguagem escolástica medieval, concupiscência significa os apetites comuns, desejos sexuais, desejo de alimento, etc. Mas, sobretudo, o desejo sexual, a base comum, vulgar do amor superior. O próprio Santo Tomás de Aquino tinha uma teoria de amor, a saber, que este começou sempre com a concupiscência e tinha de ser sublimado no amor de Deus. Ou não podemos entender nada desse texto e diremos simplesmente que está fora do nosso alcance, ou devemos examiná-lo como se analisa um sonho. Podemos aceitá-lo como se fosse um documento oriundo do inconsciente, e nesse caso seu significado torna-se claro. O inconsciente coletivo irrompeu na mente desse homem e invadiu-o na forma de uma personificação feminina que ele achou que era a sabedoria de Deus. Veremos mais adiante que ele concebe a sabedoria de Deus e Deus como uno.
Um aspecto feminino de Deus sobrepujou-o, e ele diz que isso se alcança observando a natureza de um modo sutil e seguindo o nosso próprio desejo íntimo, ou seja, trata-se de uma verdade sutil, que pode ser alcançada por quem possuir a simplicidade mental necessária para seguir seu próprio desejo. Se isso tem algum significado, só pode referir-se a uma experiência avassaladora do inconsciente, na forma de uma personificação feminina. Pela sensibilidade do texto, penso, e espero que concordem comigo, que isso não é uma invenção do intelecto. Entendo mais como se tivesse sido escrito por alguém que primeiro foi profundamente dominado por essa experiência e tentou depois exprimi-la mediante as citações bíblicas e alquímicas. Esse processo pode ser observado, por exemplo, no desencadeamento de uma psicose. Uma das mais destrutivas síndromes no intervalo psicótico ocorre quando as pessoas são sobrepujadas por experiências emocionais ou alucinatórias e não podem expressá-las. Logo que elas se sentem incapazes de contar essas experiências a alguém, já não estão completamente psicóticas. A primeira fase terminou. Se elas podem dizer alguma coisa a respeito disso, e podem descrevê-la ainda que de modo hesitante ou simbolicamente, se são capazes de desabafar de alguma maneira, já não estão mais perdidas, e o processo de cura já está em curso. O pior é quando a coisa é tão esmagadora que as pessoas ficam simplesmente pálidas, afundam na cama e tornam-se catatônicas. Sabemos que elas estão passando pelas mais tremendas experiências interiores, mas exteriormente jazem na cama como um pedaço de madeira e recusam alimento. Quando se reanimam, começam a gaguejar e a falar do que viram. Isso já é uma melhora, pois encontraram então um modo de expressão. É extremamente importante, por conseguinte, se tivermos que considerar tal possibilidade, que tratemos tais pessoas como se tivessem uma psicose latente e lhes proporcionemos uma tremenda quantidade de conhecimento simbólico. Se suspeitarmos de uma possível irrupção ou invasão do inconsciente coletivo, devemos incutir nessas pessoas o máximo que pudermos de conhecimento simbólico, fazendo-as ler Jacob Böhm, textos alquímicos e mitologia, tanto quanto possível. Elas não saberão por quê, e poderão até pensar que isso é um tanto estranho. Mas depois, se a experiência avassaladora chegar, elas talvez possam expressá-la, ou ao menos descrevê-la. Se pudermos fazer isso suficientemente bem, isto é, preparar o terreno mediante a antecipação do conhecimento simbólico, mesmo que elas ignorem o seu uso, depois, quando a experiência se apresentar, elas já possuirão uma rede na qual poderão captá-la e reexprimi-la. Contou-me o Dr. Jung que teve, certa vez, o caso de uma médica muito racional e de horizontes mentais um tanto acanhados. Era uma médica estrangeira que estudara psiquiatria e queria submeter-se a uma análise didática. Ele reconheceu imediatamente que essa colega tinha uma psicose latente e que a situação era bastante perigosa. Em vez de realizar uma análise didática comum, Jung decidiu abarrotá-la ao máximo de conhecimentos simbólicos. História da religião, mitologia, tudo o que sabia então sobre alquimia, etc. Em virtude de sua forte transferência, ela engoliu tudo, mas não percebeu muito bem o que isso teria a ver com o seu caso. Depois regressou ao seu país e, de repente, a coisa explodiu. E ela saltou por uma janela do hospital em que trabalhava. Apenas fraturou ambas as pernas. Mas quando foi levada de volta ao hospital, estava louca, furiosa, e havia desaparecido completamente num episódio psicótico. O médico que a tratou escreveu ao Dr. Jung sobre o desenvolvimento do caso e descreveu como, 3 dias após ter estado o que se poderia chamar completamente louca, dizendo coisas tipicamente psicóticas, ela começou a recordar algumas das coisas simbólicas que havia lido e o que Jung lhe dissera a respeito delas. Ela começou dando certa ordem a tudo aquilo e, em torno desse material, formou o núcleo de uma nova personalidade do ego. Após 3 semanas, ela estava fora de perigo e perfeitamente normal. O que ela ouvira e lera tinha vindo então em sua ajuda.
e habilitara-a a conter aquela arrasadora experiência emocional no quadro de referência de um entendimento psicológico simbólico. Recuperou-se, e de acordo com a correspondência que Jung manteve com ela durante muitos anos, Jung nunca mais voltou a vê-la pessoalmente porque vivia num país longínquo, nunca teve qualquer recaída. Esse foi o seu único episódio psicótico. E há todos os motivos para acreditar que a coisa está agora realmente integrada, que ela está curada. Vemos então como um conhecimento do simbolismo é uma rede, por assim dizer, na qual se pode pelo menos captar o indizível mistério de uma experiência imediata do inconsciente. Penso que o nosso autor teve essa indescritível e esmagadora experiência do inconsciente e que tentou, de modo algo caótico, por meio de uma miscelânea de citações bíblicas e alquímicas, captar e descrever o que tinha acontecido com ele. Observação. Como conciliar o que acaba de ser dito sobre a capacidade de expressar essas experiências com o que a autora disse em cursos anteriores, quando afirmou que se os psicóticos simplesmente não falassem, então ninguém saberia nada disso? É muito simples. Eu quis dizer que eles não deveriam falar sobre essas coisas às pessoas em geral, mas que o façam com o seu analista. Se o nosso autor fosse proclamar na rua que a sabedoria de Deus o visitara e que ele agora sabia tudo a esse respeito, não seria acertado, e seguramente ele acarretaria sérios problemas. Mas, segundo parece, ele escreveu um ensaio, ou deu um seminário sobre o assunto, ou, se foi o último seminário de Santo Tomás de Aquino, ele estava em coma, e terá falado aproximadamente nesses termos. Não creio que Santo Tomás estivesse em condições de escrever, de modo que o texto que conhecemos deve ter sido redigido a partir de apontamentos do que ele disse, o que se harmoniza com o fato de serem os manuscritos muito diferentes, alguns mais ricos e outros mais pobres. Há uma grande diferença até nos manuscritos mais antigos. Temos notas de outras palestras dadas por Santo Tomás. Era comum, nesse tempo, tomar apontamentos de seminários e muitos dos seus escritos foram apenas coligidos desse modo por seus discípulos. Imagino que ele falou, como diz o relato original, num estado de semi-êxtase e de grande debilidade, acerca do Cântico de Salomão. Nesse caso, não poderíamos dizer que ele devia abster-se de falar, mas o efeito foi que, nesse período final da sua vida, o que ele disse foi então simplesmente posto de lado. Guilherme de Tocco e Reginaldo de Piperno, os mais antigos biógrafos, relatam os acontecimentos, mas os biógrafos posteriores não o mencionam. Pois, como poderia esse grande homem, com a sua mente maravilhosa, clara, racional, dizer tais coisas em seu leito de morte, mesmo em estado semicomatoso? As pessoas normais ou não internadas que tivessem tido tal experiência guardá-la-iam para si mesmas, ou contá-la-iam a apenas meia dúzia de pessoas que fossem capazes de entender. Se o indivíduo já sucumbiu e está no Burgosli, ou em algum outro hospital psiquiátrico, isso deve ser contado a alguém que escute. É melhor do que ficar na cama sem dizer palavra, o que considero completamente errado. Um caso avançou muito mais do que outro. Além disso, esse gênero de fala não é endereçado a ninguém. Ele é feito no estilo de um anúncio, uma espécie de anúncio estático. Agora vou ensinar-lhes a sabedoria de Deus. Como se reconhece logo esse estilo? Uma pessoa não terá cruzado necessariamente a fronteira quando usa tal linguagem, porque esse é o estilo do inconsciente. Lembro-me de que, quando fiz um dos meus primeiros trabalhos de imaginação ativa, surgiu uma figura que tinha um sentimento tão maravilhoso e fazia anúncios tão impressionantes que eu simplesmente não conseguia escrevê-los. Aquilo pareceu-me tão desagradável que bloqueei, mas o Dr. Jung disse-me que esse era o estilo do inconsciente. É muito de mau gosto querermos julgá-lo desse modo. Na imaginação ativa de um jovem, o Espírito Santo apareceu-lhe pessoalmente e falou-lhe, como é de se imaginar que fizesse, e o estômago do pobre homem quase virou do avesso por ter que escrever uma matéria tão pretensiosa.
Há algo de cético em nós, em nossa natureza realista, que não podemos admitir. Mas esse é o estilo do inconsciente e explica por que, quando as pessoas caem nisso, falam com convicção e começam tendo esse estilo pomposo e emocionalmente impressionante. Trata-se de um estilo ritualista ou sacramental, empolgado pela emoção, como aquelas maravilhosas canções dos índios norte-americanos, com muita repetição e 3 améns, etc. Quando são atingidas as mais profundas camadas da emoção, a pessoa tem apenas de aceitá-lo. Ela poderá ainda observar desapaixonadamente, mas se a tais coisas for permitido que ganhem expressões em sua forma original, a pessoa terá de admitir esse modo pomposo e emocional de falar. É por essa razão, penso eu, que há esse estilo arrebatado, predicante. Eu gostaria de passar por cima do capítulo seguinte, porque é muito desagradável. Ele diz que devemos amar a luz da sabedoria, porque então governaremos o mundo, que isso é um sacramento de Deus, que ninguém deve revelar ao povo comum, porque todos ficariam enciumados, etc. Só no final esse escrito é um pouco melhor, quando diz que se uma pessoa descobre esse segredo, então dirá, abre aspas, "Sê feliz, Jerusalém, reuni-vos em prazer, porque Deus teve piedade dos pobres. E Senhor diz que existe uma pedra que, se alguém a encontrar, a colocará sobre seus ombros e nunca a jogará fora, porque é o elixir que expulsa toda aflição. E, além de Deus, o homem não possui coisa melhor." Fecha aspas. O que aconteceu ao homem nesse ponto não é difícil perceber, porque ele fala de governar o mundo e diz que o segredo não deve ser contado às pessoas comuns. Quem fala assim? Resposta: alguém tomado de soberba. De fato, ele se mostra cheio de soberba nesse capítulo. A experiência da sabedoria de Deus foi avassaladora, e agora ele é aquele que teve essa experiência, que sabe tudo a respeito, e naturalmente é um grande homem. Aí temos de imediato a indicação arrogante de alguém que se considera eleito, sendo todos os outros imbecis e invejosos. Esses são sintomas típicos de uma atitude presunçosa, inevitáveis após uma experiência dessas. Não penso que qualquer ser humano possa ter semelhante experiência sem passar por um momento por essa fase. Ela pertence à própria experiência. A questão é saber se a pessoa permanece nela ou não. O capítulo seguinte é ainda pior. Fala daqueles que não conhecem essa ciência e dos que a negam. Abre aspas. Essa ciência de Deus, o ensinamento dos santos, o segredo dos filósofos e elixir dos doutores é desprezada pelos nécios que ignoram o que isso seja. Eles rejeitam a bênção de Deus. E é melhor que não a recebam, porque quem quer que não conheça isso é seu inimigo. Sendo essa a razão pela qual o especulator diz que zombar dessa ciência é a causa de toda a ignorância, e que não se deve dar salada a burros que se satisfazem com cardos, e não se deve jogar pérolas a porcos, etc. Devemos falar aos nécios como as pessoas que estão adormecidas, e nunca devemos colocá-las no nível do sábio. Sempre haverá pobreza e infelicidade no mundo, porque o número de tolos é imensamente grande. Fecha aspas. Aqui a soberba atinge o auge. Depois vem um trecho relativamente árido, que mostra uma mudança na situação psicológica. Muito secamente, ele diz que o título do seu livro é A Aurora Nascente, por 4 razões, abre aspas. Em primeiro lugar, a palavra aurora pode ser explicada como aurea hora, a hora dourada, um jogo de palavras em latim. Porque há certo momento bom nessa obra em que a pessoa pode alcançar seu objetivo. Em segundo lugar, a aurora fica entre o dia e a noite e tem 2 cores, a saber, o amarelo e o vermelho. E assim, a nossa ciência ou alquimia produz as cores amarela e vermelha, que estão situadas entre o preto e o branco. Fecha aspas. Esse é o conhecimento alquímico clássico acerca do nigredo, albedo, rubedo, citrinitas. Os 4 estágios da cor. E a aurora seria a ascensão da cor amarelo-vermelha, a realização do trabalho alquímico. Abre aspas.
Em terceiro lugar, na aurora, as pessoas doentes, que sofreram durante toda a noite, geralmente sentem-se melhor e adormecem. E, do mesmo modo, na aurora da nossa ciência, os odores malignos que perturbam e infetam a mente do alquimista em seu trabalho desaparecem, tal como diz o Salmo. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. E, em quarto lugar, a aurora chega no fim da noite, como o início do dia ao amanho do sol, e o clímax do nosso trabalho alquímico é o fim de toda a escuridão da noite em que, se um homem caminha, tropeça. Sendo por isso que está dito nas Escrituras, um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. A noite brilha como o dia. As trevas e a luz são iguais para ti. Fecha aspas. Essa última citação do Salmo 39 na Vulgata é o salmo cantado na noite anterior ao dia da Páscoa na Igreja Católica, quando a noite se ilumina e fica tão clara quanto o dia, etc. Assim, devemos certamente suspeitar que, se não é Santo Tomás de Aquino, esse homem é um sacerdote católico, já que provavelmente ninguém mais poderia citar a Bíblia com tanta fluência. Ele alude aí à missa da ressurreição e compara a aurora da ciência, a aurora nascente, à ressurreição de Cristo. No que se refere ao estado do autor, vê-se que o estilo estático cessou agora completamente e tornou-se ligeiramente pedantesco. A aurora, por 4 razões, é chamada assim e assado. Portanto, eu diria que ele abandonou sua postura presunçosa e voltou a um estado de consciência relativamente sóbrio, tentando agora incutir ordem em sua experiência. Essa ordem é tipicamente quádrupla. O autor fornece 4 explicações da palavra aurora, 4 razões. Sempre que a consciência tenta estabelecer-se, ela incute nas coisas uma ordem quádrupla. Essa é a rede com que ela capta as coisas e lhes propicia certa ordem. E, portanto, o autor procura agora fornecer uma explicação quádrupla à aurora nascente. A aurora é a sabedoria de Deus, como veremos mais adiante, de modo que ele tenta estabelecer certa distância entre o que lhe aconteceu e o que vê ser a aurora nascente. Conheceu-a e agora pode descrevê-la com 4 razões. Suas explicações parecem-me muito superficiais. Em primeiro lugar, ele faz um jogo de palavras, aurora, áurea, hora, e depois compara ao alvor matinal, quando as pessoas adormecem após uma noite ruim, de doença. Observação. Isso parece uma compensação intelectual para o excesso de emoção. Sim, mas uma compensação que vai longe demais. Isso acontece com muita frequência em fases esquizofrênicas. Há um jogo de palavras. Depois aparecem alguns impropérios. E, de súbito, observa-se uma despreocupação insolente. Trata-se de uma compensação por ter mergulhado profundamente demais nas emoções. É compreensível como um ato de compensação ou de escapar à emoção. Mas, para o observador, isso é apenas repugnante. Um ser humano teve a mais profunda experiência interior, de que participa com todo o seu sentimento, com toda a sua emoção. E depois, essa mesma pessoa aparece um dia e declara que tudo aquilo era uma grande besteira. Notei isso praticamente todas as vezes em que analisandos mergulharam muito profundamente no inconsciente. Trata-se de um mecanismo de defesa de uma consciência frágil contra uma experiência excessivamente arrasadora. Eu gostaria de descrever isso como um comportamento esquizoide. Tomar coisas sérias de um modo muito leviano, rindo delas de uma maneira quase cínica. Mas é, na verdade, uma compensação, por ter sido empurrada fundo demais. Temos aí uma reação superficial. Em casos extremos, ocorre aquilo que os médicos e psiquiatras querem inclusive obter, ou seja, a recuperação regressiva da persona, quando as pessoas dizem que tudo o que viram fazia parte da sua doença e nunca mais voltarão a pensar nisso. Elas enterram a experiência toda e saem para tentar adaptar-se socialmente. Arranjam um emprego num escritório e querem que nunca mais lhes seja lembrado o que disseram ou pensaram nessa fase. Elas vão normalmente para outra cidade,
para não se encontrarem com as mesmas pessoas. E se alguma vez mencionam realmente esse período, é como uma coisa que lhes aconteceu quando estiveram doentes. A experiência é totalmente rejeitada porque perigosa. Seu efeito no começo foi demasiado forte. E depois, talvez ao saírem desse estado, como resultado da terapia de choque, sobrevém via de regra essa atitude de indiferença. Se em terapia conseguimos tirar as pessoas desse estado pelo uso de neurolépticos como o Largactil em comprimidos ou do eletrochoque, então verifica-se geralmente essa reação. Essas pessoas sentem vergonha do seu passado, quando estiveram loucas. Adaptam-se à realidade de um modo superficial. E se falamos com elas, são de uma monotonia total. Tem-se a impressão de que se tornaram enfadonhamente normais. Todo o brilho e vitalidade da personalidade desaparecem. Graças a Deus, isso é apenas uma fase temporária. É algo que acontece frequentemente e que podemos compreender. Trata-se de um ritmo normal em reações humanas, ilustrado, por exemplo, no teatro clássico grego, em que 3 tragédias são seguidas por uma comédia. Ninguém podia ir para casa depois de ter visto Édipo Rei e das outras peças no mesmo tom. Tinha de haver, no final, uma das comédias de Aristófanes, para que todos os espectadores rissem a bandeiras despregadas. Ou há o mecanismo típico em que, no momento mais solene de um funeral, uma pessoa vê subitamente algo burlesco e tem uma reação nervosa que o faz querer rir. É o clímax da excitação que se converte no desejo de rir. Ninguém pode suportar por muito tempo uma condição trágica exagerada, de modo que, ocasionalmente, sente-se compelida a levá-la para o lado da troça. Isso também explica a missa jocosa da Idade Média. Durante 364 dias do ano, a missa e a hóstia são recebidas com a maior seriedade. E um dia por ano, a liturgia era simplesmente um motivo de xistes. Ou no ritual dos índios norte-americanos, no qual existe um palhaço que pertence ao clã do Thunderbird, que escarnece das cerimônias mais sagradas, fazendo comentários obscenos e xistes a respeito delas. Isso mostra como o clímax de excitação em pessoas normais desperta o desejo de algum tipo de compensação. Assim, a reação do esquizoide, ameaçado pelo inconsciente, é muito normal. Temos em casa uma empregada que vê fantasmas e pode falar de um modo sumamente realista das suas experiências. Para ela, essa é a realidade absoluta em que vive e fica falando horas a fio com os fantasmas. Trata-se de um grande segredo em que temos de ser primeiro admitidos, e só então ela falará disso com grande emoção. Mas nunca terminará a conversa para voltar às suas tarefas domésticas sem dizer: "Ah, claro, a senhora sabe, os fantasmas não existem. Tudo isso é bobagem." E depois abre um largo sorriso e volta para o trabalho. Esse comentário é simplesmente um rite de sortie, mas ela não pode mudar-se imediatamente da sua experiência com fantasmas para a tarefa de cozer batatas. O rite de sortie é uma libertação de algo que a impressionou profundamente. A maioria das pessoas, quando se sentem excessivamente dramáticas, se possuem algum senso de humor, faz a mesma coisa. O capítulo seguinte intitula-se Exercitar o ignorante para que busque a sabedoria. Abre aspas. Não ouves a sabedoria. E não é a sagacidade compreensível nos livros dos sábios quando ela diz: Vós homens, eu vos chamo, e chamo os filhos do entendimento. Entendei a parábola e sua interpretação. Entendei a palavra do sábio e seu enigma. Os sábios usaram todas as espécies de expressões, fazendo comparações com todas as coisas na terra para aumentar essa sabedoria. Se um homem sábio escuta as pessoas sábias, ele obterá mais entendimento e sabê-lo-á. Essa é a sabedoria, rainha do sul, que veio do leste como a aurora nascente para ouvir e entender a sabedoria de Salomão. Em sua mão está o poder, a honra e a glória e o reino. Ela tem uma coroa de 12 estrelas refulgentes sobre sua cabeça, qual uma noiva ataviada para seu noivo. E em seu manto há uma inscrição dourada em grego, provavelmente em árabe e latim. Como rainha governarei,
e meu reino não chegará ao fim para aqueles que me encontram com sutileza e espírito de invenção e constância. Fecha aspas. O autor procura agora lidar com a sua experiência de outro modo. Ele compreendeu subitamente que todos os textos simbólicos que leu antes na Bíblia e na alquimia apontam para essa mesma experiência. Agora, provavelmente, ele é capaz de ler textos alquímicos e de sentir que sabe o que eles significam, porque pode ligá-los à sua experiência pessoal. E pensa que toda a Bíblia e toda a tradição alquímica são simbólicas, uma espécie de símile ou descrição simbólica daquilo que ele acabou de vivenciar. Vê-se então que o que eu descrevi antes acontece agora. O autor está tentando captar, consolidar e entender suas experiências interiores, ampliando-as para outros textos. Ele vê na Bíblia e na literatura alquímica possíveis ampliações. E agora essa figura, que é realmente a figura-chave de toda a experiência, isto é, a sabedoria, a rainha do sul ou a aurora nascente, aparece de novo. E ele a louva. Ela é a rainha que governará para sempre em seu reino. É chamada a rainha do meio-dia, ou o vento sul. Em latim, auster significa o vento sul e ao meio-dia. E isso está relacionado com o texto bíblico de Mateus, capítulo 12, versículo 42, abre aspas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Fecha aspas. Esse texto, que é mais ou menos idêntico a Lucas, capítulo 11, versículo 31, refere-se à famosa rainha de Sabá, que foi visitar o rei Salomão e com ele teve um caso amoroso do qual ainda descendem os atuais reis abissínios. A rainha de Sabá era etíope, uma rainha pagã, que foi convertida por Salomão à religião verdadeira. Com seu séquito de camareiras negras, ela dormiu com o rei e depois regressou grávida para o seu reino, dando à luz o primeiro rei da Abissínia. Esse caso de amor do idoso Salomão tornou-se o grande tema da literatura erótica europeia. No Oriente, como se sabe, especialmente no misticismo persa e em parte no misticismo árabe, sobretudo da tradição xiita, a que Sênior pertencia, existem livros que se poderia dizer constituírem a literatura da conjunctio, isto é, a união de um homem notável, de um rei, com uma rainha, etc., que é dito ser uma imagem da união da alma com Deus, em que a alma do homem é considerada feminina. A ânima esposa a Deus no momento do supremo êxtase religioso e, portanto, nesse momento místico é uma noiva que casa com a divindade. É dito que os poemas de amor muito mundanos e compreensíveis de El-Hafiz, não sei se é assim a pronúncia, mas enfim, devem ser lidos com um sentido místico, e que El-Hafiz não está descrevendo um vulgar caso de amor, mas usa essa linguagem para descrever a unio mística da alma com Deus. O mesmo pode ser dito de El-Rumi. A carta de amor do Sol para a Lua é uma variação típica desse gênero de literatura amorosa, em que podemos dizer que o problema do fenômeno da transferência é unido de forma superlativamente bela com o processo de individuação, e expresso em linguagem simbólica. A experiência da ânima para o homem e do ânimos para a mulher está de fato inteiramente fora de uma experiência real com um parceiro humano. A extensão em que o parceiro humano desempenha um papel, apenas como uma imagem longínqua ou como uma conexão genuína, varia de caso para caso, mas essa experiência é a suprema experiência, que culmina na experiência do si mesmo. Podemos dizer, portanto, que em toda a experiência profunda de amor está envolvida a experiência do si mesmo, porque a paixão e o fator nela dominante promanam do eu. Essa experiência foi mais bem entendida e cultivada nas esferas não cristãs, que apresentam uma atitude mais equilibrada em relação ao princípio feminino. Na tradição judaica e na cristã oficial, esse tipo de literatura amorosa, assim como o problema da união amorosa com Deus, foram em grande parte rejeitados, com raras exceções. Na literatura judaica, foi principalmente a Cabalá que retomou esse tema, e na tradição cristã existem alguns místicos, como São João da Cruz, que pode ser ouvido aqui no canal, e seu famoso poema, que é uma paráfrase do Cântico dos Cânticos, em que essa linguagem é novamente usada. É provável que São João da Cruz conhecesse muita literatura islâmica.
dado que viveu na Espanha. Por outro lado, não se pode esquecer que em nossa civilização ocorreu uma cisão. A Igreja não encorajou esse gênero de literatura mística religiosa e, portanto, afetou profundamente a literatura semi-religiosa dos romances medievais, sobretudo a poesia do ciclo, bem como as tendas do Santo Graal. Aí penetrou todo o misticismo amoroso, como poderíamos chamá-lo, e na lenda da Rainha de Sabá desempenhou um papel importante. A história da Rainha de Sabá, já nessa época, dera origem a um romance muito sentimental, do qual existem diferentes versões etíopes, abissínias e islâmicas. O texto foi muito elaborado como uma experiência por meio do amor místico para a conversão a Deus. E isso foi aproveitado pelos romances medievais de cavalaria e influenciou muito todas as belas histórias de amor da literatura medieval, que não foram realmente rejeitadas pela Igreja, embora ela as olhasse com certa desconfiança. A Rainha de Sabá tem, portanto, uma longa tradição. Ela representa na tradição cristã uma figura de ânima tão sublime quanto a Virgem Maria. Para o aspecto sublime da ânima, a Virgem Maria apresenta-se como um símbolo adequado, mas quanto ao aspecto menos sublime, onde poderá um homem projetá-la? A Rainha de Sabá, com sua sombra negra, sua serva negra, tornou-se um objeto conveniente sobre o qual esse aspecto da ânima podia ser projetado. E, portanto, muitos romances elaboraram o tema da história do amor do rei Salomão. Também era muito legítima, pois em seu caminho ao encontro de Salomão, a Rainha de Sabá chegou a um rio onde havia uma pequena ponte feita com parte da madeira que mais tarde se tornou a cruz. E a Rainha de Sabá, em sua visão mediúnica, recusou-se a caminhar sobre aquela madeira. Ela anteviu que a madeira se converteria na cruz. Daí em diante, nas lendas medievais, ela foi considerada uma das profetisas, uma vidente que previu a vida de Cristo e a sua morte na cruz. E isso abriu a porta pela qual ela pôde ingressar na literatura cristã. Por esse ato, ela foi legitimada, embora toda a sua sombra negra e todos os seus casos de amor profano com Salomão a acompanhassem. Tudo isso tinha de ser tolerável, porque ela antevira a morte de Cristo. Assim, a Rainha de Sabá é uma figura de ânima, sumamente interessante do período medieval. Essa é a alusão em Mateus capítulo 12, versículo 42, e no texto em que estamos estudando. E aqui o autor alude a ela desse modo. Para ele, a sabedoria de Deus é também a Rainha de Sabá, que é a aurora nascente. O começo do capítulo seguinte, chamado de primeira parábola, surpreenderá o leitor, abre aspas. Olhando de longe, vi uma grande nuvem, que tendo sido absorvida pela terra, cobriu-a de trevas. E cobriu minha alma, que as águas haviam invadido, de modo que elas ficaram corrompidas, a julgar pelo aspecto do mais profundo inferno e pela sombra da morte, porque a inundação me afogou. Então os etíopes caíram de joelhos diante de mim e meus inimigos lamberam a terra que piso. Em meu corpo já nada existe de saudável, e meus ossos sentem medo à simples vista de meus pecados. Gritei a noite toda. Minha garganta ficou rouca. Quem é o ser humano vivente, compreensivo e sabedor que pode salvar a minha alma do inferno? Aquele que é iluminado terá vida eterna, e dar-lhe-ei de comer da floresta da vida que é o paraíso, e deixarei que ele compartilhe do trono de meu reino. Aquele que me lavrar como se lavra a prata, e me adquirir como um tesouro, e secar as lágrimas de meus olhos, e não zombar de minhas vestimentas, que não envenenar meu alimento, não profanar meu leito com prostitutas, e, sobretudo, não magoar meu corpo, que é muito delicado, e mais do que isso, não causar dano à minha alma, que é isenta de azedume em beleza, e na qual não há mácula, que não danificar o meu trono, aquele por cujo amor anseio, em cujo fogo estou derretendo, em cujo perfume vivo, em cujo sabor estou recuperando a saúde, de cujo leite estou me alimentando, e em cujo abraço todo o meu corpo se funde, para ele serei pai, e ele será meu filho. Sábio é aquele que leva a alegria a seu pai, a quem darei o lugar mais elevado entre os reis da terra, e com quem manterei minha aliança para sempre. Ele que renuncia às minhas leis e não caminha de acordo com as minhas ordens, e não respeita os meus mandamentos, ele será esmagado pelo inimigo.
e o filho da iniquidade lhe causará grande dano. Mas quem respeitar minhas ordens não receará o frio da neve, pois sua casa terá roupas, linho e púrpura. E nesse dia ele rirá, pois eu estarei saciado e minha glória manifestar-se-á, pois ele não tinha comido o pão da preguiça. Portanto, os céus se abrirão para ele, e como um trovão será o som da voz daquele que tem as 7 estrelas nas mãos, cujos espíritos são enviados para dar testemunho a todo o mundo. O Apocalipse. Aquele que acredita e foi batizado será bem-aventurado, mas o que não crê será condenado e maldito. O sinal dos que acreditaram e foram batizados, quando o Rei Celeste os julgar, será o seguinte: eles serão brancos como a neve no monte Zalmon e as penas da pomba que brilham como prata, e cujas asas são radiantes como ouro. Ele será meu filho bem-amado. Contemplem-no, pois sua forma é mais bela do que a de qualquer dos filhos dos homens. Ele, a quem o sol e a lua admiram. Ele tem o direito de amor, e nele os seres humanos confiam, e sem ele nada podem fazer. Ele, que tem ouvidos para ouvir, ouvirá o que o Espírito da Sabedoria conta ao Filho a respeito das 7 estrelas, mediante as quais o santo trabalho é realizado. Sobre essas estrelas, diz Sênior o seguinte, em seu capítulo sobre o Sol e a Lua: depois que tiveres distribuído esses 7 metais pelas 7 estrelas, e os tiveres atribuído às 7 estrelas, depois que os limpares 7 vezes até que pareçam pérolas, esse é o estado de brancura, o albedo. Fecha aspas. Farei apenas um breve comentário para não deixar o leitor sozinho com a surpreendente impressão que esse capítulo certamente produz. Começa com alguém num estado de desespero. Por vezes, quem parece que fala é o autor, mas outras vezes é como se fosse a própria sabedoria de Deus, esse ser feminino que está falando. E então, após uma descrição do processo, o capítulo termina com a afirmação de que algo foi branqueado, de que foi atingido o estágio de embranquecimento. Assim, do louvor à personificação do inconsciente que invadiu a área consciente do autor, o texto muda para um esforço de descrição de um processo, de uma sequência de eventos. Como veremos, isso acontece constantemente nos capítulos seguintes. Todos os capítulos começam com um estado sombrio, caótico e terminam com uma nota positiva. Portanto, o autor está agora começando a digerir a experiência na forma de um processo. Antes, ele descreveu o impacto do que lhe tinha acontecido, e então ele tenta expressar o que está ocorrendo, mas tudo o que pode fazer é começar a explicar uma e outra vez, e terminar do mesmo modo. Poderíamos dizer que agora o autor está tentando andar em torno do significado da experiência. Isso é o que acontece quando alguém é dominado pela primeira vez pelo inconsciente e depois se enche de soberba, em seguida ri da experiência, após o que recupera seu equilíbrio e diz que tende a enfrentá-la, quando então começa a refletir sobre ela e tenta descrever como tudo começou, o que aconteceu e qual foi o resultado. Quando as pessoas começam a recuperar a consciência, no início só podem dar um ou outro aspecto mais destacado, mas depois, quando estão um pouco mais conscientes, passam a repetir historicamente o que aconteceu. Por exemplo, se se trata de um episódio psicótico, as pessoas dirão que no início elas se sentiram meramente fatigadas e depois apáticas, e ouviram então uma voz, e em seguida, de súbito, o que quer que lhes tenha acontecido. Assim, elas podem retroceder e digerir o que ocorreu. No presente caso, a experiência foi tão emocionante e arrasadora que Santo Tomás usa 7 capítulos para absorver o mesmo processo, descrevendo-o sempre de um ângulo diferente. Esse é o comportamento típico de alguém cuja psique foi dominada pela invasão de um conteúdo do inconsciente. Observamos esse mecanismo em escala menor quando as pessoas vivenciaram algo emocionante, digamos um acidente de carro na rua. Elas voltarão a contá-lo pelo menos 3 vezes no mesmo dia, e têm de repeti-lo a diversos ouvintes. Pela repetição, o choque é assimilado, e, portanto, se a pessoa teve um choque psicológico, a tendência é digeri-lo pela repetição, até que todos os aspectos tenham sido integrados, e então ela recupera o equilíbrio. É o que acontece nesse caso. O mesmo ocorreu a São Nicolau de Flea, que, depois de ter tido uma assustadora visão da divindade, tentou digeri-la pintando um quadro e explicando-o repetidas vezes a um grande número de pessoas.
E desse modo, o choque foi assimilado. Até sua morte, ele só esteve realmente preocupado, desde esse momento, em assimilar o choque da sua visão de Deus. Tem uma analisanda, uma mulher que tem experiências tremendas da divindade, que me perguntou outro dia quantos anos seriam precisos para que essas experiências fossem absorvidas por ela. Respondi-lhe que, em minha suposição, isso levaria pelo menos 10 anos. Ela disse: tanto tempo? Ficou pensativa e depois acrescentou que eu talvez tivesse razão. Uma pessoa não pode digerir imediatamente semelhante experiência. E nesse caso, isso significa que toda vez que a vejo, de novo temos de conversar a respeito das experiências dela, mas sempre de um novo ângulo. Isso não é anormal, mas norma numa condição incomum.